foi um assunto super interessante aí, bem específico, né? Mas tirou bastante dúvida do pessoal. Então, só lembrando vocês que essa live vai ficar gravada no meu Instagram 24 horas. E quando a gente divide a live, não tem como salvar, então fica 24 horas no Instagram. E depois ela vai ser transportada para o YouTube. Então, provavelmente amanhã eu já coloco ela no canal do YouTube. Ela fica com a tela dividida, vai ficar não com uma qualidade tão boa, porque é assim que a gente consegue colocar lá. Então, vocês vão conseguir assistir depois também, tá? Mas convido o pessoal, já que vocês estão online aí, chama amigos de vocês, convidam para participar dessa live agora. Chama suas amigas, né, para olhar essa live, que vai ser neste instante que a gente vai responder um monte de perguntas para vocês, tá? Então, é muito importante agora aproveitar esse momento ao vivo, porque depois não tem como perguntar, porque a gente não vai estar mais ao vivo, tá ok? Então, aproveite e chama os amigos aí, as amigas, na verdade, né, para falar sobre esse tema, que assim que a doutora Carla Santoni entrar, a gente vai começar a discorrer. E é um tema que eu sei que é muito importante, até porque aflige muitas das mulheres, né? É um medo constante que tem do câncer de mama, assim como o câncer de próstata para o homem, né? Então a gente vai pegar esse outro tema para falar depois. Também vamos falar sobre hipotireoidismo em slides futuras, sobre intestino, sobre as alergias alimentares. Tem uma gama de gente aí bacana que vai fazer um monte de live para vocês. Ó, a doutora Carla entrou, eu vou pegar aqui. Eu vou fixar ela no comentário para vocês terem o Instagram dela. E eu vou transmitir ao vivo agora. Convidando, vamos ver. Olá! Oi, boa noite, Marcelo. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, gente? Essa é a doutora Carla Santoni. Que um prazer estar com você aqui virtualmente, conversando. Obrigada pelo convite de participar. Olha, eu fico assim, muito honrado com a sua presença, de amigos também aí, médicos que eu chamei, e eu acho que assim, é um serviço de utilidade pública, né? Porque muita gente tem procurado saber sobre temas e o pessoal tem dúvida, né? E realmente, quando você aceitou o convite, eu fiquei super feliz. Você é especialista no assunto que aflige tantas mulheres, que é o câncer de mama. Isso, exatamente. Eu quero que você apresente, fale um pouco de você. Quando eu fiz aquele post, eu já falei sobre você, mas agora não é nada melhor que você para poder explicar um pouquinho o seu trabalho, onde você atende, né, a sua especialidade, o pessoal te conhecer. Bom, eu sou médica, né? Eu já tenho aí 14 anos quase de formada. Eu sou ginecologista de formação, mas eu me especializei em mastologia, que é a especialidade que cuida da saúde das mamas. Então, depois disso, levada pelo vegetarianismo, eu também fiz pós-graduação em nutrologia. Então, hoje eu atendo mastologia, né, no consultório e também na Policlínica Mais Saúde, e faço também atendimento de nutrologia, principalmente para quem está buscando a transição para o vegetarianismo. Excelente. Que região que você atende, para o pessoal saber? Meu consultório fica no Itaim Bibi. Aqui em São Paulo, gente, Itaim Bibi. São Paulo. E a clínica na região de Interlagos. Tá ótimo. Olha só, eu já deixei aqui o Instagram dela marcado, doutora Carla Santoni, que aqui, tá vendo? Santoni, ó, fixado, só vocês clicarem para vocês seguirem ela aqui, aí vão saber onde ela tem direitinho e poder marcar. Legal. Ó, doutora Carla, então, novamente, acho que a principal pergunta aqui é que até o tema dessa live, né? Que existe alguma relação entre alimentação e câncer de mama? E qual seria essa relação? Então, existe muita relação, porém, assim, essa relação ela não é linear. Muitos estudos mostram que determinados alimentos podem proteger ou prejudicar no risco do câncer de mama, e alguns estudos mostram que não. Porém, o que a gente sabe hoje, que a maioria dos estudos mostrou que carne vermelha, carne processada, gordura animal prejudica o risco do câncer de mama, aumenta o risco do câncer de mama. E ao contrário, as fibras dos alimentos vegetais, os antioxidantes, os fitoquímicos presentes nos vegetais melhoram, não só diminuindo o risco, diminuindo a incidência, mas também melhorando o prognóstico do câncer de mama. Mas não é só isso, né? Não é só divisão entre produtos animais e vegetais. Você também
tem uma relação muito importante entre obesidade e câncer de mama. Então, tudo aquilo que leva à obesidade, açúcar, carboidrato refinado, alimento processado, isso também prejudica. É que é muito difícil isolar um único alimento em relação ao risco das doenças, né? A gente estuda mais os padrões alimentares. E um padrão alimentar com uma dieta rica em gordura, principalmente gordura animal, carne processada, carne vermelha, esse padrão ele aumenta o risco e inclusive, ele piora o prognóstico naquelas pacientes que desenvolvem câncer de mama. Aquelas que têm o maior consumo de carne, gordura animal, carne, essas vão ter um prognóstico pior, elas vão morrer mais de câncer de mama. É um pouco daquilo que a OMS falou sobre as carnes processadas, né? Recentemente, faz uns 2 anos, sobre a relação que tem com vários tipos de câncer e carnes, né? Então, essa declaração foi em outubro de 2015, ela já vai para 3 anos esse ano. Então, assim, eles declararam que as carnes processadas, principalmente por quê? Porque elas têm aqueles compostos, que são as nitrosaminas, né, os nitritos, os nitratos, que aumenta a chance de ter lesão ao DNA da célula, de ter uma mutação genética. Só que, assim, aquela declaração foi para câncer do aparelho digestivo, câncer coloretal, câncer do estômago. Mas não, essas substâncias, esses compostos, eles não ficam restritos ao aparelho digestivo. Na mama também, a gente tem estudo mostrando que carne processada aumenta o risco do câncer de mama, sim. Olha que interessante. Então, eu quis fazer até o link para a pessoa ver que não é só mama, mas está relacionado a um monte de coisa, né? E quando a gente fala carne processada, para o pessoal saber, a gente está falando aí de embutidos também. Linguiça, salsicha, peito de peru, que o pessoal acha super saudável, né? Peito de peru também é um absurdo, né? Porque todo mundo coloca isso como fit, né? É uma coisa saudável. E não é uma carne... Porque assim, o que é a carne processada? É toda a carne que ela saiu do estado in natura, como se houvesse in natura, né? Uhum. A carne não é in natura. In natura é um animal morrer de velhice, ou ele morrer predado por algum predador verdadeiro, né? Porque não existe carne in natura, mas vamos lá. É a carne que ela saiu daquele estado de carne fresca, ela sofreu qualquer processo que a torna mais saborosa, né? Por exemplo, salames, né? Adicionado conservantes, aromatizantes. Glutamato monossódico. Isso. Então, que aumenta o sabor, o que aumenta a preservação, né? Fora da geladeira, né? Como os defumados, que a preservação fica aumentada. A carne seca também, né? Que é a carne de sol, que é aquela carne salgada. O próprio nuggets, os próprios hambúrgueres, né? Que a carne depois toda... adicionado um monte de coisa, né? Salsicha, que nem carne é. Então, assim, todas essas carnes que passam por esse processamento, elas acabam, né, sendo colocadas no mesmo grau de carcinogenicidade do tabaco, exatamente, do asbesto, né? Então, assim, é uma correlação bem clara já, né, de acordo com esse trabalho da Organização Mundial de Saúde. Certo. E você já discorreu, mas assim, quando a gente está falando de alimentos que podem ajudar a prevenir, que grupo de alimentos seria que as mulheres aí podem focar que são alimentos que vão ajudar na prevenção ou não vai estar ligado no aumento do câncer de mama, né? Vai te prevenir contra isso? Isso. Então, assim, primeiro, os alimentos que são ricos em fibras. Tá? Então, daí a gente já exclui aqueles alimentos refinados, né, os farináceos refinados, a gente exclui açúcar, né? Exclui os derivados animais também. Então, todos os vegetais, cereais integrais, as leguminosas, nozes e castanhas também estudadas como benéficas no câncer de mama. Agora, por quê? Por que a importância de colher alimentos ricos em fibras? Porque quanto maior a quantidade de fibra da alimentação, maior vai ser a excreção fecal do estrogênio circulante da mulher. E o contrário também é verdade. Quanto maior em gordura,
principalmente a gordura saturada, maior é o nível plasmático, o nível sanguíneo do estrogênio circulante na mulher. E é esse estrogênio, é esse nosso hormônio, que ele alimenta o tipo de câncer mais comum, que é o tipo de câncer receptor hormonal positivo. Então, já foram feitos estudos, foi feito um estudo muito grande pelo Instituto de Oncologia de Milão, acho que em 2014 que ele foi publicado, que é muito interessante, que as mulheres que seguiam aquelas dietas ricas em gordura, elas tiveram um aumento do tipo de câncer de mama, porque o câncer de mama não é do mesmo tipo para todo mundo, tá? Ele tem subtipos subtipos diferentes. Isso já é um pouco mais específico, mas o tipo mais comum é esse que responde ao nosso hormônio estrógeno, ao hormônio da mulher. E foi justamente esse que é o mais comum que aumentou naquelas mulheres que tinham uma dieta mais rica em gordura. E isso é uma coisa que me preocupa muito, é muito preocupante, porque hoje em dia a gente vive aí, principalmente nas redes sociais, né, uma overdose de gordura. Né, existe aí uma panaceia de muitos colegas, muitos médicos e nutricionistas também, mas né, eu falo mais pelos médicos, que ficam recomendando que as pessoas consumam gordura. E eles fazem isso pensando na saúde cardiovascular. Porque realmente parece assim que se você for comparar gordura com carboidrato, realmente a gordura é menos pior. Só que a gente não precisa escolher entre o menos pior. Verdade, você pode escolher o melhor. Escolher o que é bom, não o que é menos pior. Entendeu? Então, assim, quem recomenda gordura, esquece que gordura, principalmente gordura saturada, é importante no desenvolvimento dos tumores glandulares, daqueles tumores do sistema reprodutor, que eles são dependentes de hormônio, né? A gente tem, por exemplo, um estudo que eu gosto muito de citar, que é o estudo adventista. Nesse estudo, as mulheres veganas elas tiveram um risco 34% menor, tá, de desenvolver o câncer específico do sexo feminino, que só a mulher tem, que é dependente de hormônio, né? 34% menos risco, enquanto que o câncer de próstata, nesse mesmo estudo, o risco foi 35% menor. Olha só, e aí o pessoal saber, né, que até a cultura adventista, né, e eu tenho, porque eu fiquei admirado quando eu fui fazer uma consultoria no spa, né, e eram adventistas, eles são pregados, instruídos para ter uma alimentação vegetariana, possível vegana. E estudos científicos vários são baseados nesse grupo, justamente por isso, né? Isso. A importância disso é o seguinte: os adventistas, como eles formam um grupo muito homogêneo nos hábitos de vida, né? No estilo de vida, por quê? Porque por eles seguirem a religião prega uma disciplina. Então, eles fazem exercícios físicos, não fumam, não consomem álcool. E isso faz o quê? Elimina os vieses do estudo, iguala a população que torna a diferença do resultado mais devida à dieta, porque eles pregam a dieta vegetariana, muitos são vegetarianos estritos, né, são veganos, e alguns comem carne, mas esses que comem carne ainda comem pouca carne. E tem o mesmo estilo de vida dos outros, né? Abstenção de álcool, tudo mais. Então, o resultado acaba sendo realmente devido ao que está no prato. Entendi. Isso é muito importante. Olha, uma coisa que eu tinha lido, e não sei se a doutora pode compartilhar, existe uma relação muito grande também de câncer de mama e alcoolismo. Isso é real? É muito sério. Muito, muito sério. E isso é muito importante, porque é uma coisa muito importante que existe no câncer de mama e que justamente explica por que às vezes os estudos não são tão consistentes, os resultados não são tão lineares, da janela de vulnerabilidade. O que é essa janela de vulnerabilidade? É o período da vida da mulher em que a mama ela é mais vulnerável, ou seja, ela é mais suscetível aos fatores carcinogênicos. Essa janela de vulnerabilidade, ela acontece quando o tecido mamário está se desenvolvendo mais, está proliferando mais. Isso acontece quando? Início da puberdade, adolescência e início da vida adulta, antes da mulher ter a primeira gestação a termo, que é quando ela engravida até os 9 meses.
Quando a mulher engravida e ela chega nos 9 meses de gestação, é quando a mama já está pronta para lactar, já está produzindo leite. Nessa hora, o tecido mamário, né, a célula glandular mamária, ela já é amadurecida, ela já está madura. Até então, é uma célula ainda em desenvolvimento. Então, na fase jovem da vida da mulher, até ela ter o primeiro filho, é quando a mama ela é mais vulnerável aos fatores carcinogênicos. Então, o álcool, ele é justamente importante nessa fase. E é preocupante, né? Porque as adolescentes bebem, né? As mulheres estão bebendo cada vez mais, e é justamente as mulheres jovens que correm mais risco. Isso foi demonstrado pelo estudo das enfermeiras de Harvard, tá? Então, assim, justamente as mulheres jovens com maior consumo de álcool correm mais risco de ter câncer de mama lá na frente. Olha só. O risco aumenta conforme vai aumentando o consumo. O álcool ele é bem estabelecido na literatura em aumentar o risco. A mesma coisa acontece com a obesidade, principalmente ganho de peso. Ganho de peso na vida adulta. É incrível, que parece assim, que se a menina for obesa e tiver sobrepeso, né, durante toda a vida, o risco não aumenta. Mas se a mulher for magra a vida inteira, chegou na menopausa, aí ela ganha peso, aí o risco aumenta. Olha só. É incrível, né? Mas isso depende depende de vários fatores. Mas claro. é porque depois... Outra coisa é isso também. A maioria dos estudos em câncer de mama, eles são feitos em mulheres na meia-idade após a menopausa. Tá. E após a menopausa, o mecanismo desencadeador, né, que faz desenvolver um tumor de mama, ele é muito mais dependente da obesidade. Porque quando a mulher entra na menopausa, o ovário dela para de funcionar, para de produzir os hormônios, né? Então, ela acaba tendo uma produção maior no tecido adiposo, periférico, no tecido gorduroso. Então, quanto mais gordinha, mais tecido gorduroso, maior vai ser a produção do hormônio que alimenta o câncer de mama. Então, depois da menopausa, é muito importante se manter num peso adequado. Durante toda a vida, é muito importante evitar o consumo excessivo de álcool, né? E é muito importante, durante a vida toda, ter uma alimentação rica em fibra, que é o que a alimentação rica em fibra, ela vai fazer com que a mulher tenha uma excreção aumentada de estrógeno. Então, os níveis circulantes vão ficar bem menores. Então, se ela tiver um tumor, ele não vai ser o crescimento não vai ser tão agressivo, tão rápido, do que se ela tiver uma alimentação rica em gordura, principalmente gordura saturada, que tirando óleo de coco e óleo de palma, é de origem animal. A gente estava comentando sobre as dietas de hoje cetogênicas, né? E falando que para comer gordura animal em exagero, olha o risco que isso é, né? O cuidado que tem que ser tomado, principalmente as mulheres, né? Então, é o que eu estava falando, né? Essa recomendação de gordura saturada, de gordura animal, por quê? Porque alguns estudos mostraram que houve um benefício comparando com carboidratos refinados, porque realmente o maior consumo de carboidrato refinado vai aumentar os níveis de colesterol mesmo, triglicéridos, e realmente, aí há um benefício. Mas é o que eu falei, você não precisa comparar com carboidrato refinado, você não precisa aumentar a gordura saturada, aumenta a fibra, ou então aumenta as gorduras mono e poliinsaturadas, nas gorduras vegetais. As pessoas perguntam, o que é pior, é ácido, o arsênico, sei lá, duas coisas que faz comparando um pior com o ruim, né? Exatamente. Porque assim, coisas boas. A recomendação é com base em estudos que avaliaram risco cardiovascular. Mas e o câncer, né? O câncer está aí, o câncer está epidêmico, né? Previsto cada vez mais número de casos. Então, é para se prestar muita atenção mesmo. Olha, doutora, o pessoal perguntou aqui aquilo que a gente tinha falado antes, que é bom esclarecer. Se existe uma relação positiva da dieta à base de plantas, ou seja, a pessoa vegana, ela não come nada de origem animal, e o câncer de mama. Eu gostaria que você explanasse um pouquinho sobre isso, o que existe a respeito falando sobre isso, né? Então, olha só, vou falar para você. O que existe sobre isso é assim, a gente não pode afirmar que mulheres veganas tenham menor câncer de mama. A gente não pode afirmar isso. Por quê? Porque são
poucos os estudos que envolveram mulheres veganas e que avaliaram câncer de mama. Os que fizeram isso, o N, que é o número de pessoas envolvidas no estudo, o N era tão pequeno que o resultado não teve significância estatística. Ou seja, a incidência, ela até foi menor. Sim. Mas não se pode afirmar que foi por causa do veganismo, que foi por causa da abstenção da proteína animal. O que se pode afirmar é que quanto mais fibra, melhor. E quanto menos gordura, e quanto menos carne vermelha, melhor. Mas a gente ainda hoje não tem evidência que eu possa falar para você assim, não, mulheres veganas estão sob menor risco de desenvolver câncer de mama. Mas isso é uma questão de tempo, porque, primeiro, para que a gente possa falar isso, precisa ser feito um estudo com um N grande de veganas, com um número grande de mulheres veganas. A gente sabe que o veganismo está aumentando, então mais alguns anos vai ter um monte de mulher vegana e alguém, em algum lugar do mundo, no Instituto de Oncologia de Milão, em Oxford, ou em Loma Linda, ou em Harvard, alguém vai fazer um estudo com mulheres veganas e aí nós vamos poder falar se sim ou se não. A outra coisa é aquilo que eu falei, janela de vulnerabilidade. Esse estudo, a prevenção, ela tem que começar cedo, tá? Então, o estudo para mostrar, para ser fidedigno, para ter significância estatística, ele tem que começar com mulheres jovens. Tá? Teve um estudo que foi agora apresentado no último congresso, na ASCO, último congresso de oncologia, que é o WHI, Women's Health Initiative. Esse mostrou que foi um grande ensaio clínico, super longo. Esse mostrou que uma dieta com até 20% de gordura e maior consumo de fibra, cereal integral, verdura, fruta, levou a um menor número de mortes por câncer de mama. Entendeu? Então, assim, vai chegar um dia que a gente vai poder falar se sim ou se não. Mas, por enquanto, a gente pode falar que o padrão alimentar mais baseado em vegetais é mais benéfico. Mas que as mulheres... Porque também o câncer de mama ele é uma doença multifatorial. Toda doença é multifatorial, né? Toda doença. Algumas são mais dependentes da dieta e outras são menos. O câncer de mama, ele depende de muito fator. Hereditariedade é um deles, né? Menopausa precoce, menarca precoce, menopausa tardia, que a menarca é a primeira menstruação da mulher, quantos anos ela ficou menstruada a primeira vez, quanto mais cedo, pior, e menopausa tardia, quanto mais tarde a mulher entra na menopausa, pior, porque é um período de vida maior em que ela fica sob influência do estrógeno, que ela produz pelos ovários. Então, é o que a gente falou, abuso de álcool, obesidade, sedentarismo tabagismo. É muito importante. O tabagismo é controverso para o câncer de mama. O tabagismo ele é pior para outras coisas. Para o câncer de mama é controverso. Assim, não tem um resultado, mas o tabagismo é pior para tudo, né? Nem que fosse, né? Nem que bom não não vai ser para ninguém, né? Bom não vai ser para ninguém. Bom não vai ser. Mas assim, além disso, temos também como de risco a mulher não ter tido filhos, que é o meu caso, não ter tido filhos, ou então ter a primeira gravidez depois dos 35 anos. Então, assim, tem fatores que dependem do estilo de vida, né? E tem fatores que não, tá? Então, é uma doença multifatorial. Então, a gente só vai poder saber com mais estudos saindo mesmo. Então, gente, para resumir, então a gente fala assim, como prevenir, né? A doutora estava falando, então, cuidado com o alcoolismo, né? Porque o alcoolismo está realmente relacionado, como a doutora falou. É aquela coisa, né? O vinho também, né? Que vinho é bom, vinho é bom, vinho é bom. Vinho é bom, acho que para quem fabrica o vinho, porque o vinho ele é uma coisa mais social. O vinho, a gente... assim, eu hoje, depois que eu estudei bastante isso, eu coloco o vinho para aquela ocasião especial, né? Para aquela mesa entre amigos ou com a família, uma ocasião. Não para o dia a dia. Esse negócio de ter que tomar uma taça de vinho. Ou uma taça de vinho todo dia, porque isso é bom pro coração. Isso não é verdade, não. Para você ter uma ideia, 10 gramas de vinho aumenta a chance de câncer de mama em 10%. 10 gramas de álcool, aumenta
o risco de câncer de mama em 10%. Agora, você sabe quanto tem de álcool numa taça de vinho? De 12 a 14 gramas de álcool puro numa taça de vinho. Então, assim, é muito álcool, né? Esse negócio de ter que tomar resveratrol por causa do vinho, não, é melhor comer a uva. Isso, é isso que eu ia falar. O que o pessoal quer que o resveratrol, que é o importante, né? Que tem na carta geral, o índice. Não, com certeza. E eu estava vendo um estudo até que eu apresentei para o pessoal da Unimed de sinergia alimentar, que falou sobre o resveratrol, que ele não é beneficiado, ou seja, não aumenta a absorção do resveratrol porque você colocou álcool junto, ou seja, vinho. Então não faz diferença você colocar álcool, não. Ou seja, se a gente sabe que o álcool faz mal, é melhor fazer o quê? Tomar o resveratrol direto, né, em forma de suco de uva, por exemplo. Suco de uva, exatamente. É melhor tomar suco de uva. E o vinho, deixar o vinho para aquilo que ele é, né? Para uma ocasião, né? Especial, sei lá. Alguma coisa não pro assim, dia a dia, né? Para uma vez por mês, enfim. Sim. E deste lado ficar longe, né? Olha, então, gente, como prevenir, né? É o estilo de vida que deixar de ser exercício físico. Né? Exercício físico é muito importante. Exercício físico. O exercício físico, ele diminui em metade as chances da mulher chegar a ter câncer de mama. Reduz em 50% o risco. E depois do prognóstico, o benefício é mais ou menos 2 vezes. A mulher se exercitar 5 vezes por semana é melhor do que ela se exercitar 3 vezes por semana, que é melhor do que ela não se exercitar. Então, assim, o benefício é muito. Exercício físico tem que entrar, assim. Eu falo que exercício físico, né? Exercitar-se é prescrição médica. Tipo assim, exatamente. Você vai fazer exercício físico, é como se fosse comprar um remédio, né? Numa farmácia. Faz parte, as pessoas acham que não faz parte disso, né? A alimentação é uma prescrição médica, né? Que a gente acabou de falar. Fora os embutidos, carnes processadas. Gente, o pessoal pergunta carne seca também, né? Carne seca, linguiça, tem de peru. Carne seca, nuggets, empanadinho de frango congelado, próprio hambúrguer, né? Todos os embutidos, né? A gente tem que acabar com essa cultura, né? De comer carne. Tem tanta coisa gostosa para comer, né? Tanta receita, tanto ingrediente, né? Do reino vegetal, tão maravilhoso, nossa. E o benefício é muito bom. E assim, né? A gente não tem benefício só para câncer de mama. Claro. A redução da incidência de doenças é também para as doenças cardiovasculares, diabetes, síndrome cólica e obesidade. A gente está falando das doenças crônicas não transmissíveis, que é o que mais mata hoje a população do mundo, né? Que está ligada realmente a estilo de vida, né, a sedentarismo, a tabagismo, no caso eles citam lá, a alimentação que não saudável. Então, você me perguntou assim dos alimentos, né? Alguns alimentos bastante estudados, né, para câncer de mama são os alimentos ricos em beta-caroteno, né, cenoura, batata doce, abóbora, alimentos como frutas. Isso. As frutas vermelhas também tem antocianinas, né? A framboesa, o mirtilo, açaí, amora. Brócoli, couve-flor, couve de bruxelas, brássicas, isso. Que tem a substância que é o químico que é o indol 3-carbinol, que esse diminui a conversão periférica do estrogênio, vai diminuir os níveis circulantes de estrogênio. Você tem as nozes, castanhas, e todas as verduras, né? Todas as verduras que são riquíssimas em todas as frutas que são ricas, né? A gente tem que ver também que o benefício dessas substâncias, os fitoquímicos, os antioxidantes, o benefício é o sinergismo, não é? Exatamente. Apostar todas as fichas em um único alimento ou em um único composto, né? É o sinergismo, é ter uma alimentação variada, colorida, né? E minimizar o máximo possível açúcar, processados, industrializados, né? Pacotinho. Que isso é importante também, porque muita gente é vegana, né? Mas não tem uma alimentação ideal, porque tem não é saudável. Exato. Com a indústria tem muito alimento processado, vegano,
né? Que aumenta a praticidade, que a gente sabe, né? Mas que não pode ser a base da alimentação da pessoa. Quanto mais puder evitar alimento processado, melhor. Quanto mais alimento in natura, melhor. Exatamente. Bom, doutor, eu acho que a gente cobriu todos os pontos que a gente planejou falar para o pessoal, né? Eu estava percebendo algumas perguntas aqui, a gente respondeu a maioria. Tem perguntas que estão fora do tema, então a gente não vai responder, só quando está voltado ao tema mesmo. Prótese de silicone não aumenta a chance de ter câncer, tá? Isso, apareceu agora. A prótese de silicone, ela pode dificultar um pouquinho a detecção precoce do câncer, que é outra coisa, né? Que é a questão da mamografia, que a gente não falou, né? A mamografia é um exame que ainda hoje é importante, é um exame muito útil para fazer a detecção precoce do câncer de mama. Não é prevenção, é prevenção secundária, porque ela vai encontrar o câncer de mama quando ele ainda é microcalcificação, que é pontinhos de células cancerígenas ali na mama. E aí o tratamento vai ser bem melhor, vai ser bem menos invasivo. Então, assim, a prótese de silicone ela pode dificultar a realização do rastreamento, mas não causa câncer de mama, não. Tá. A soja protege. Isso que é uma das perguntas que o pessoal fez aí, que ia comentar, né? A soja, se ela em forma de fermentada, tofu... A soja, ela tem o fitoestrógeno, tá? Então, assim, o fitoestrógeno da soja, ele não é a mesma coisa que o nosso estrógeno. Ele ocupa o nosso receptor de estrógeno, mas ele não desencadeia a mesma reação do estrógeno. Então, ele atua como antagonista do nosso estrógeno na mama. Então, por isso que as orientais japonesas, que têm o maior consumo de soja, também tem uma incidência de câncer de mama tão baixa. Então, isoflavonas, fitoestrógenos são bons. A soja pode ser consumida, inclusive, para quem tem câncer de mama. Pode consumir soja. É lógico que é para consumir moderadamente. Por quê? Porque a gente tem que consumir moderadamente tudo que faz bem. Mas o que faz bem, né? Tem muita gente que fala assim, eu como carne moderadamente. Não, você tem que consumir moderadamente o que faz bem, né? É a mesma coisa um abacate. O abacate não faz bem? Faz bem, só que a gente não faz 3 vezes por dia, né? Castanha de caju faz super bem, só que a gente não vai se matar de comer castanha de caju. Então, moderação é para quem faz bem. Isso vale para a soja também. A soja pode ser consumida com moderação, né? Tofu, tempê, miso. Exatamente. Olha só, gente. Então, a gente viu aqui, né, o resumo, e vocês vão poder assistir essa live. Vai ficar 24 horas no meu Instagram, depois eu vou colocar ela no canal do YouTube. Vai ficar assim, dividida a tela, porque é a maneira que a gente tem que colocar lá. Mas pelo menos vocês vão ter essa informação valiosíssima que a doutora Carla está fornecendo para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, para vocês falarem para as amigas assistirem, né? E a gente vai preparar futuramente outros temas. A doutora Carla participar de vai ser um prazer com outro tema também interessante aí para as mulheres. Com certeza. Vai chamar outros médicos aí. Ela faz parte dos médicos vegetarianos. É verdade. Né? Deixa eu mostrar a camiseta. Posta bastante coisa que vocês precisam seguir aí também. Sigam médicos vegetarianos, porque lá a gente fala de todos os assuntos que envolvem vegetarianismo, medicina, né, com questões éticas, meio ambiente, saúde, e tem médicos do Brasil inteiro, todas as especialidades. Nós já somos 72. Olha só, já teve o Dr. Bruno Menezes, que faz parte. Isso, ele faz parte também. Daniel Sachs faz também? Não, convida ele, Marcelo, não. Ele vai falar daqui a umas semanas também sobre isso, e a gente vai fazer esses lives aqui para realmente utilidade pública para vocês, tá? Então, novamente, doutora Carla, muito obrigado por essa participação. Eu que agradeço o convite. Eu falo bastante, o tempo acabou passando rápido, porque assim, tem muita coisa mesmo, é muito interessante estudar a saúde da mulher e dieta, né? Quando a gente mergulha nesse assunto, a gente vê que a dieta vegetariana, e quando eu falo vegetariana, eu estou falando vegetariana estrita, né? A dieta vegetariana só tem benefícios para trazer para a saúde da mulher. É muito, muito, muito importante isso. A gente tem que desconfiar desse negócio de gordura, porque isso não é bem assim. O que é benéfico mesmo é a alimentação baseada em plantas.
Exatamente. E depois, gente, a gente vai falar sobre outros temas que vocês estão perguntando aí, que a gente focou agora sobre câncer de mama, tá? Mas eu prometo que eu vou pegar os temas mais solicitados e a gente vai fazer convites especiais e a doutora Carla vai participar de outras lives também. Então, novamente, doutora, muito obrigado. Boa noite para você. Tenha uma ótima semana. Gente, Obrigada, olha, pessoal, segue aqui. por tudo. Um beijo. Doutora Carla Santoni,